Quinta questão de Química da FUVEST 2022, segunda fase. Nas vias públicas é possível encontrar totens conforme os representados na figura. Em um deles há a inscrição com gás, indicando que ali passa um gasoduto da empresa distribuidora de gás, que está arrebentando a rua aqui da minha casa, diga-se de passagem. No outro está escrito prote catódica, o que indica que há uma proteção catódica no gasoduto. Sabendo que o gasoduto é constituído de aço, responda. No sistema do gasoduto apresentado, o gasoduto é o ânodo ou o cátodo da célula eletrolítica. Justifique a sua resposta. Gente, essa questão devia ser simples, mas não é. Bom, como nós temos uma proteção catódica, é óbvio que a resposta é cátodo, né? Agora, justificar não é tão simples. Então vamos lá. Eu fiz um esquema para ficar mais fácil aí. Então é cátodo, ponto. Né? É cátodo e ponto. Por quê? A proteção catódica, ela tem um potencial elevado. Potencial elevado. O que atrai elétrons. Então, os elétrons vão migrar para o cátodo. Mas da onde está saindo? De um ânodo também posicionado no tubo, o metal de sacrifício. Esse metal de sacrifício, ele vai doar os seus elétrons. Esses elétrons vão agora estar passando pela tubulação. A tubulação vai virar um meio de condução. A tubulação está recebendo os elétrons, perceberam? Então a tubulação é um cátodo. Mas não é a tubulação que está motivando os elétrons a irem para lá. É o potencial elevado da proteção catódica. Então é como se o tubo do encanamento de gás fosse o recheio desse sanduíche. Sanduíche entre metal de sacrifício e proteção catódica. No meio do caminho, os elétrons passam pela tubulação. E qual a vantagem, né, de passar pela tubulação? A vantagem é que esses elétrons podem estacionar no meio do caminho e reduzindo possíveis problemas de oxidação, porque a tubulação ela oxida. E aí, se ela está oxidada, esses elétrons vão lá e reduzem essa oxidação, refazendo a tubulação ou evitando, na verdade, que ela fique corroída. Mas é necessário que passe pela tubulação. Por isso, a proteção catódica chupa esses elétrons e o tubo acaba sendo um meio de condutor, recebendo também os elétrons. Então, toda essa explicação justificaria o fato daquela proteção catódica ser cátodo. Mas você pode simplesmente dizer que a proteção catódica tem que ter um potencial elevado, logo ela é um cátodo que recebe elétrons. Você não precisa explicar tudo de proteção catódica, entendeu? Mas esse é o princípio básico da proteção catódica. Letra B. Considere os seguintes potenciais de redução dos metais. Essas semi-reações, gente, elas só estão aqui para nos ajudar. Elas não são a resposta, hein? Quais desses metais podem ser utilizados para a proteção catódica do gasoduto? Esses metais serão o polo positivo ou negativo da célula eletrolítica? Então veja, a própria questão já dá andamento no resto da explicação. Existe, né, uma necessidade de colocar um metal de sacrifício. Então, qual deles poderia ser? O nosso ducto é feito de aço. E aí tem que lembrar que o aço tem como constituição básica ferro e carbono. O ferro, principalmente, na sua grande maioria. Então eu não quero que este ferro oxide. Eu quero que o ferro fique ferro mesmo. Para que isso aconteça, eu preciso de um potencial de oxidação muito positivo. Porque o potencial de redução do ferro, é muito baixo. Então para que eu possa convencer um elétron a ficar no ferro, é necessário que alguém queira dar muito elétrons. E o potencial
muito negativo do zinco é o indicativo do cara que quer oxidar bastante no lugar do ferro. E aí eu preciso inverter essa equação que eu grifei para mostrar e justificar. Vamos lá. Então, como deseja-se proteger o ferro, temos proteção do ferro. O cátion tem que virar ferro. Ah, mas o ferro vai oxidar. Puf, forcei a reação para que ele volte a ser ferro. Então eu quero que isso permaneça como uma redução. Automaticamente alguém tem que ser o metal de sacrifício que se oxida. Eu peguei o zinco, aquela equação que estava lá na tabela, inverti, também inverto o sinal, e eis que temos um potencial que vai dar positivo. 0,74 menos 0,44 dá 0,32 volts, né? O que nos garante uma reação espontânea. O zinco será o metal de sacrifício, sendo este o polo negativo. Por que polo negativo? Porque eu tenho a saída dos elétrons de forma espontânea. Os elétrons se sentem repelidos por cargas negativas. Então, o polo negativo, por definição, é sempre o ânodo da pilha. Cuidado que isso aqui na eletrólise muda, hein? Muito bom, respondido tudo isso, difícil, né? Vamos à letra C. Considere que a composição molar do gás transportado pelo gasoduto Brasil-Bolívia é de aproximadamente 93,5% metano, 4,1% etano, 2,4% nitrogênio. Calcule a massa em quilogramas de etano existente em uma seção de 1 metro cúbico de ducto, sabendo que a pressão no interior do ducto é de 100 atm, a temperatura de 27 graus Celsius. Apresente os cálculos. Bom, eu tenho que achar a massa de um gás, certo, gente? Agora nós temos porcentagens e a pressão total. Isto tem que lembrar-nos de pressão parcial e fração molar também. Então, para começar, eu defini aqui a pergunta. Eu quero saber tudo sobre o etano. Então, a pressão, que é PV igual a nRT, né? Vamos começar assim, né? Eu vou passar o volume dividindo e tenho a pressão de etano. Número de mols de etano dividido pelo volume RT. A partir daqui, eu joguei os dados que tinha no texto. Ele falou de 1 metro cúbico, a constante universal dos gases está em metro cúbico, Kelvin, ATM, 8,2 10 a menos 5, e a temperatura de 27 passa para 300. Né? Vamos lembrar que tem que somar 273. Ele até deu essa fórmula na prova. Por outro lado, eu preciso lembrar de outro conceito, gente. A pressão de vapor, pressão parcial do etano, é uma fatia, é uma porcentagem da total. E aí eu posso juntar essas informações todas, igualando essas duas equações. Então o que é a pressão total? É 100 atm. 100 atm. Qual é a fração molar? 4,1%. Então eu escrevi que essa pressão do etano é 100 atm vezes 4,1%, e essa mesma pressão do etano tem que ser essa continha que está aqui. Assim eu chego no número de mols, que dá 500 sobre 3 mols de etano. Esse número de mols precisa passar para a massa. E aí você tem a massa molar, etano são 2 carbonos e 6 hidrogênios, dá 30 de massa molar, 30 gramas para 1 mol, quantas de massa para 500 sobre 3 mol? Veja que eu deixei a fração preservada porque o número dá exato, 5.000 gramas, o que equivale a 5 kg de etano. Então, resumindo, nós tínhamos que lembrar o conceito de pressão parcial junto com a equação do PV igual a nRT. É difícil, não vou negar. Não é uma questão simples, não. Passemos, portanto, para a última de Química.